Olá, eu sou Adamek Guimarães e você está no canal Física MLT. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do ITA com uma questão bem interessante. Vamos lá? É a questão de número 6. Olha o enunciado. Um professor montou um experimento com dois pêndulos simples com fios de mesmo comprimento. Os pêndulos se mantiveram perfeitamente síncronos, cada qual com períodos de 2 segundos, em um dia cuja temperatura local era de 10 graus Celsius. No outro dia, passados alguns minutos, notou-se que os pêndulos perdiam a sincronicidade. O professor associou tal fenômeno à variação de temperatura local, já que o termômetro do laboratório marcava 30 graus Celsius naquele dia e que o coeficiente de dilatação térmica dos fios era de α1, valendo 2 vezes 10 elevado a menos 5, recíproco do grau Celsius, e α2 igual a 7 vezes 10 elevado a menos 5, também recíproco do grau Celsius. Assinale a alternativa que contém a melhor estimativa do intervalo de tempo entre o início do movimento e o instante em que os pêndulos apresentaram uma defasagem de meio ciclo pela primeira vez. Então tá aí as alternativas que foram dadas no enunciado. Bom, é uma questão relativa aí à dilatação linear, tá certo? Só que ela envolve algumas outras coisas, tá envolvendo aí o período do pêndulo, tá certo? E para resolver essa questão, nós vamos ter que utilizar aí exatamente o que eles colocaram lá no começo da prova. A gente vai ter que fazer aquela expansão binomial, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Olha só, nós temos aqui a questão do período do pêndulo, tá certo? 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade local. Tá certo? O que ocorre aqui é que na temperatura de 10 graus Celsius, os dois pêndulos eles estão aí oscilando com o mesmo período, de acordo com o texto aí, olha, 2 segundos, tá? E como ele colocou, né, eles têm o mesmo comprimento, tá certo? Eu vou chamar de L0 por se tratar do comprimento inicial, ou seja, o comprimento dado aí a temperatura de 10 graus Celsius, tá certo? Bom, então, olha só, eu tenho aí para o período do pêndulo a 10 graus Celsius, dos dois, claro, né? Que eu vou chamar também de T0, tá? Então, período inicial do pêndulo 1, do pêndulo 2, eu vou chamar tudo aí de T0 igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de L0 sobre G, tá? E aí nós vamos tratar agora da questão da dilatação linear, tá certo? Uma vez que aí o sistema, né, os dois pêndulos sofreram aí a mesma variação de temperatura. Eles foram para uma temperatura de 30 graus Celsius. Então nós temos uma variação aí de 20 graus Celsius, tá certo? Então, olha, utilizando aí a equação que me dá aí o comprimento final, a temperatura de 30 graus Celsius, que eu vou chamar aí de L1 para o pêndulo 1, eu vou ter L inicial que multiplica 1 mais o alfa, o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Aí, claro, referente aí ao pêndulo 1, tá certo? E para o pêndulo 2, idem, tá? Só substituir os valores. Então, vamos lá, substituindo os valores, eu vou ter aí, para o comprimento final do pêndulo 1, L0, que multiplica 1 mais 40 vezes 10 a menos 5. E para o L2, 1 mais 140 vezes 10 elevado a menos 5. Tá certo? Então, vamos continuar aí com a resolução. Bom, teremos aí para o novo período do pêndulo 1, a expressão dada por 2π, que multiplica a raiz quadrada de L1 sobre G. E aí eu já estou substituindo a expressão do L1. Olha só, está aqui, olha, a expressão do L1. Ou seja, L0 que multiplica 1 mais 40 vezes 10 elevado a menos 5, tudo isso dividido pela gravidade local. Tá certo? Ele não deu a gravidade local, claro, deu lá no início da prova, tá? Mas eu não vou utilizar, nem vai ser necessário, porque aqui, olha, eu vou ter a expressão do que eu chamo aqui de T0, ou seja, o período inicial do pêndulo 1, que é igual ao do pêndulo 2, e que, de acordo com o texto, vale aí 2 segundos, tá certo? Bom, então nós vamos ter aí T1,
que é o novo período do pêndulo 1, T0, que eu já falei, né? Vale 2 segundos, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 40 vezes 10 a menos 5. Então, está aqui a expressão do período do pêndulo 1. Tá certo? Se você fizer o mesmo cálculo para o pêndulo 2, você vai encontrar a expressão, então, T2 igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 140 vezes 10 elevado a menos 5. Tá certo? Bom, acontece que esses dois pêndulos, eles vão medir o mesmo intervalo de tempo, só que eles não vão ter aí a mesma oscilação, tá? Até porque ele coloca aí no enunciado, né, que um vai ter uma defasagem de meio ciclo, tá? Ele aguardou os minutos, como ele colocou lá no texto, né? Então, os dois pêndulos vão medir o mesmo intervalo de tempo, mas eles não vão ter a mesma oscilação, tá? Um vai oscilar mais que o outro, tá certo? E, com certeza, esse aqui, olha, que tem um período menor, então ele vai ter mais oscilação para medir o tempo, olha, comparado com esse outro pêndulo, tá certo? Eu posso dizer, então, que ele vai oscilar n vezes mais metade, tá certo? De um ciclo, né? Ele colocou metade do ciclo, tá? Então, vamos lá, olha, para o período do pêndulo 1, melhor dizendo, para o tempo medido pelo pêndulo 1, eu vou ter n oscilações mais metade, tá? Então, ele está à frente metade. Ou o outro poderia estar defasado, metade, tá certo? Eu preferi utilizar esse daqui adiantado 1/2, tá? Então, eu tenho número de oscilações mais metade que multiplica o período dele. Isso vai me dar o tempo medido pelo pêndulo 1, tá certo? E olha aqui, olha a expansão binomial onde eu vou utilizar, tá? Nessa raiz quadrada. Então, eu tenho 1 mais 40 vezes 10 a menos 5 elevado a 1/2, expoente meio. Estão lembrados? Então, eu vou ter a expansão binomial que ele deu lá no começo da prova. Então, eu vou ter 1 mais, eu pego o expoente, no caso vale meio, que multiplica a segunda parcela aqui da soma, tá certo? Por isso que eu vou ter aqui 1/2, multiplicando 40 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou encontrar para a expressão do tempo, do intervalo de tempo, medido pelo pêndulo 1, n mais meio, que multiplica 2 vezes 1 mais 20 vezes 10 elevado a menos 5. E se eu fizer o mesmo cálculo para o pêndulo 2, só que com n oscilações, tá? Lembre-se, ele vai ter só n oscilações e o outro vai ter mais metade, não é isso? Então, eu vou encontrar a seguinte expressão também, olha, utilizando a mesma expansão binomial, tá? N vezes 2, que multiplica 1 mais, teria aqui 1/2, não é isso? 1/2 vezes 140, 70. 70 vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? Esse é o intervalo de tempo medido pelo pêndulo 2, tá? Lembrando, eles vão medir o mesmo intervalo de tempo, tá certo? Então, tá aí, olha. Mesmo intervalo de tempo, eu vou encontrar a expressão aí que vai me dar o n, tá? Então, olha, só efetuando os cálculos, você já observou que você vai simplificar o 2 dos dois lados da igualdade, tá? Então, efetuando aí os cálculos, você vai encontrar o n valendo 1000,2, tá? Olha, eu vou até aproximar isso para 1000, tá? Vou pegar o número inteiro de oscilações, tá certo? Já que ele quer um valor bem próximo, né? Ele não quer exatamente igual, então vamos encontrar aí um valor mais aproximado, tá? Então, 1000 oscilações, tá certo? Bom, eu vou substituir esse número de oscilações na expressão do pêndulo 2 para encontrar o intervalo de tempo medido. Então, olha, ΔT2 vai ser aproximadamente igual a n vezes 2 vezes 1 mais 70 vezes 10 a menos 5, expressão que nós já havíamos encontrado anteriormente. Tá certo? Então, substituindo aí o n valendo 1000, eu vou encontrar 2001,4 segundos, o que me corresponde aí a 33,35 minutos, ou seja, a alternativa correta, letra B, está mais próximo dos 33 minutos. Tá certo? O que eu achei interessante dessa questão é que você tem que usar aí o período do pêndulo, tá? Bem nítido isso, né? Claro. Você tem que utilizar aí a questão da dilatação linear, tá? E ainda por cima ter a capacidade de aplicar aí a expansão binomial para resolver essa questão, tá? Ferramenta essa que ele deu lá no começo da prova. ITA e o IME gostam de utilizar essa ferramenta de expansão binomial, tá certo? É muito comum encontrar nessas provas aí desses dois institutos, tá certo? Então, uma questão bacana aí, parabéns aí à banca examinadora pela elaboração dessa questão. O que você achou dessa questão? Fácil, médio, difícil? Coloque aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e dá o seu joinha. Até a próxima!